Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de sistemas de amortização. Hoje é o último sistema, que é o sistema de amortização crescente, o SACRE. Então esse sistema, como o nome já diz, a amortização dele é crescente, vai aumentando o que está sendo pago da dívida e, consequentemente, a prestação também vai aumentando, porque nesse sistema geralmente é incluída uma taxa referencial, a chamada TR. Então, quem tem algum financiamento imobiliário sabe que isso acontece. A cada 12 meses, a cada ano, é feita uma correção. O que seria essa correção? No saldo devedor é calculado novamente a amortização, que é feito pelo sistema de amortização constante, só dividindo o que deve pelo número de parcelas restantes. Só que nessas parcelas é acrescentada essa taxa referencial, que é a taxa que é assinado no contrato. Então, o que acontece? Embora o sistema permita lá que as prestações vão diminuindo, devido a essa correção anual, na maioria dos casos a prestação acaba aumentando e não diminuindo. Então, e nesse sistema, nesses processos de financiamento do sistema financeiro de habitação, pode gerar o chamado saldo residual. Então, como era aquele resíduo que nos sistemas anteriores nós vimos que acabava sobrando alguns centavinhos, nesse sistema, devido a essas correções, pode sobrar um valor um pouquinho maior. Nós vamos ver aqui nesse exemplo, vai ficar lá mais R$200 de saldo, que é chamado saldo residual, que é um valor remanescente. Então, chega no final, acaba tendo que pagar esse valor e às vezes ele é negativo, daí acaba liquidando, pagando a dívida antes. Vai depender muito da taxa que está sendo imposta. Então, como que é feito? Qual que é a metodologia desse sistema? Então, primeiro eu divido o valor do empréstimo pelo número de prestações, obtendo a amortização, da mesma forma que o sistema de amortização constante. Então, lá emprestou 12 mil para pagar em 12 vezes, divide 12 mil por 12, vai ficar R$1.000. Essa é a amortização. Depois eu multiplico essa taxa mensal de juro do valor emprestado, que eu obtenho o juro. Depois eu somo o juro na amortização para ter o valor da prestação. Só que aí, após o pagamento das 12 prestações, eu novamente faço essa divisão. E aqui não está nessa metodologia incluído o que geralmente acontece, que é a taxa referencial, a TR. Que aí, a cada 12 meses, também novamente você corrige essa taxa. Então, aqui um exemplo que é bem comum acontecer. Olha, um imóvel de 35 mil é financiado em 180 prestações. Sabendo que a taxa de juros é de 12% ao ano e que o saldo devedor será corrigido pela TR, que é a taxa referencial projetada, de 1% ao mês, durante todo o período do contrato. Adotou-se o SACRE para calcular a amortização da dívida. Pede para elaborar a planilha para as 36 primeiras prestações. Eu vou mostrar para vocês do sistema todo para vocês observarem o resíduo, embora peça só as 36 primeiras. Então, o que acontece? São 35 mil, que vai ser dividido em 180 vezes. Eu vou ter a amortização. Só que essa amortização eu tenho que corrigir ainda pela taxa referencial à prestação. Então, eu vou ter que somar esse 1%. E uma outra observação, olha, ele deu o percentual, a taxa, ao ano. E antes eu vou ter que converter ela ao mês. Lembrando lá daquele primeiro conteúdo que nós vimos ainda quando as aulas eram presenciais, de converter a taxa de ano ao mês, a taxa efetiva para a taxa nominal, aquela fórmula do IP, 1 mais E elevado a 1 sobre P menos 1. Então, na prática, como ficaria? Então, tá aqui. Então, primeiro eu tenho que converter a taxa, 12% ao ano, como que fica ao mês? Então, fica 1 mais I, 1 mais o 12, lá era 1 mais E, né? 1 mais E elevado a 1 sobre P. Então, 1 mais E, o E é o 12%, 0,12, elevado a 1 sobre P. P é a quantidade de períodos menores que há no período maior. Então, meses, quantos meses há no ano? 12, por isso 1 sobre 12. Então, é 1 mais E elevado a 1 sobre P menos 1. Aqui no Linux eu não consegui fazer a potência lá com o chapéuzinho, por isso que ficou dessa forma. Mas vocês lembram da fórmula, 1 mais E elevado a 1 sobre P menos 1.
Então, essa é a minha taxa ao mês. Aqui, então, seria de 0,94%. Como aqui já está dividido por 100, 0,0, então, na hora de calcular o juro, eu vou só multiplicar por esse valor aqui, que eu guardei na célula C1. Aqui eu coloquei o cifrão para ficar o mesmo, todos eles, ele manter, que é esse valor constante. Então, como que eu vou fazer? São 35 mil, eu vou dividir em 180 vezes, então é 35 dividido por 180. Só que quando eu vou fazer eu tenho que colocar essa taxa referencial. O que seria essa taxa referencial? É de 1%. Então, era 35 mil, mas eu tenho que somar nesse 35 mil 1%. Então, é 35 mil, que é o valor que está ali na célula B4, mais 1% dele, ou seja, mais 35 mil vezes 1%, por isso que fica 35.350. Aí, a parcela de amortização, eu vou fazer o valor antes eu tenho que calcular o juro. A amortização eu faço a prestação menos o juro. Daí, o que é o juro? O juro é o valor que eu estou devendo. Observe que eu vou utilizar o valor atualizado pela TR, vezes a taxa de 1%. E a prestação, eu tenho que lembrar que é a amortização que eu vou pagar. Lembre a definição da prestação. É a amortização mais o juro. Então, é a amortização, que é o valor que foi emprestado, dividido pelo número de parcelas, 180, mais o juro, que é esse valor vezes o valor aqui de 12% ao ano, que equivale a 0,94 ao mês. Então, eu tenho que pegar aqui o 35 mil, que foi o valor emprestado, dividido por 180, mais 1% o 12% ao ano, que equivale a quase 1%, né? 0,94 desse 35. Então, veja que eu coloquei no Excel, usei a célula B4. Então, eu calculo a prestação, calculo o juro. Para eu ter a amortização, eu faço a diferença. A prestação menos o juro da amortização. Lembrando que a definição de prestação é a amortização, que é o que está sendo pago da dívida, mais o juro. Daí, para ter o novo saldo devedor, basta diminuir. Então, eu estava devendo 35.350, pagou 191, ficou devendo 35.158. Então, fazendo isso na primeira linha, para as demais é só vir no quadradinho e arrastar. Observem que sempre é a mesma forma. Opa. Ó, C5, C6, C7, aqui da mesma forma para todas elas, olha. Foi feita a diferença na primeira, todas as outras vai repetindo. Aqui também foi somado 1% na primeira, em todas elas. A diferença é na prestação, que a prestação eu faço isso para as 12 primeiras. Então, até aqui a 12ª é da mesma forma. Olha, só foi repetindo. Era o valor dividido por 180 e ele mais o percentual. Isso 12 vezes. Aqui eu coloquei em negrito para verificar que foi até aqui. A próxima, eu tenho que corrigir novamente. Aí, eu não vou mais dividir por 180. Eu vou dividir por 180 menos 12. Ou seja, 168. Por quê? Porque eu já foi pago uma 12 parcelas. Então, você não vai mais ter 180 parcelas para pagar. Terá esse valor menor. Depois de pagar, e isso repete. Por isso que eu coloquei, ó, vai repetindo o valor durante 12 vezes. Depois de mais 12 vezes, novamente vai ter que fazer a correção. Então, de novo, você tinha 180, você diminuiu as 12, tinha 168 parcelas. Daí, agora, você vai ter só 156. Então, na próxima parcela, você vai dividir o valor que está devendo por 156. Da onde o 156? É o 180 menos as 24 parcelas restantes. Por isso que eu coloquei aqui esse A28, corresponde ao número 24. Então, já foram pagos 24 parcelas. Então, eu não vou mais dividir por 180, vou dividir por 156. Então, eu pego o valor que está devendo e divide pela quantidade de parcelas que ainda faltam ser pagas. E também soma o juro.
que o juro é esse valor de 12% ao ano, ou 0,94% ao mês. Daí faz essa correção novamente. E isso sucessivamente, a cada 12 meses, repete. Então, ele pedia para fazer a planilha até dos 36 primeiros meses, seria até aqui. Então, essa seria a planilha dos 36 primeiros meses. Mas, para observar aquele resíduo que foi comentado, eu fiz até o final. Observem, lá no final vai ficar um resíduo pequeno em relação ao que era, de 291. Como esse valor ficou positivo, significa que a pessoa, para quitar, vai ter que pagar mais esse valor que não pagou que não amortizou durante todo o financiamento. Às vezes ocorre, dependendo da taxa utilizada, ocorre que esse resíduo fica negativo. Aí significa que, geralmente, quando vai pagar a última parcela lá, eles dão um desconto daí desse valor. É comum acontecer nesses financiamentos com um número de parcelas bem elevado. Então, aqui tem um exercício para fazer. Também ele pede só as 36 primeiras, se vocês fizerem pelo Excel, que daí é só arrastar. Vocês podem fazer ele todo para verificar esse resíduo. Então, é bem próximo. E com isso, nós encerramos esse conteúdo de sistemas de amortização. Então, é isso. Em caso de dúvidas, deixe o comentário. Muito obrigada. Tchau, tchau.